4. É muito louco, cara. 4:7. É muito louco como Deus fala, cara. Eu tava conversando um dia com uma pessoa a respeito dessa passagem que nós vamos ler. E essa passagem, a partir do momento que a gente lê de uma forma racional, causou medo nessa pessoa e causa medo em muitos que talvez leiam, com certeza. Porque essa palavra fala sobre a quem temer. A quem temer. Lucas capítulo, qual a passagem? Lucas capítulo 12, versículo 4-7. Se alguém puder escrever aí, agradeço. A quem temer. A gente escuta o verbo, né, temor, temer. E às vezes a gente é acessado um medo dentro de nós. A emoção medo, ela vem pra fora. Só que você vai entender uma parada nova aqui, tá? Então é muito louco e é muito louco também como Deus não deixa responder sem oração, sem primeiro intimidade. Eu queria que vocês entendessem que o estudo bíblico, qualquer passagem que nós lermos, cara, segura, irmão, o Espírito Santo, em nome de Jesus, se faça presente aqui. Eu creio que você está aqui, Jesus. O mesmo entendimento que você colocou no meu coração ontem, a resposta que você me deu ontem, por favor, entrega essa porção para cada família que está aqui. A cada família. Vamos ler a palavra aqui. O entendimento não é racional, gente. Nunca que você vai conseguir ler a Bíblia e ser impactada pelo Espírito Santo se a gente só ler. Ó, digo a vocês, meus amigos, Jesus falando, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até os cabelos de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais, passarinhos. Oh, Jesus, fala Carlão, bora Carlão, bora. Livinha, gente, é engraçado que a pessoa, ela acompanha os devocionais e na minha cabeça, cara, a gente ia, quando ela falou comigo no dia seguinte, eu pedi pra Deus pra gente poder estudar junto aqui nos devocionais e Deus não deixou. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E o tempo é hoje. E só Ele sabe por que é hoje. Eu sei por que Ele me entregou essa palavra. Eu vou compartilhar com você. Mas as pessoas, vocês que estão aí do outro lado, precisam receber essa mensagem hoje. O Bruno queria que fosse num dia que passado, pouco tempo atrás. Mas Deus falou, não, é hoje. E eu não sabia disso. Ele só falou que não era naquele dia. Vocês estão entendendo, gente? E hoje ele falou, agora é a hora. Ele decide. Então, gente, são 4 pontos que eu quero percorrer com vocês. Pega seu papel e sua caneta, pelo amor de Deus. Nós estamos no momento de estudo. Fé se aprende. Fé é uma escolha diária. Fé não é eu tenho. Fé não é eu creio. Fé é você pensar, vou sempre repetir isso, pensar, mover, falar, se comportar alinhado com aquilo que você acredita. No caso aqui é a videira que nós estamos estudando. Você pode ter fé no trabalho, você pode ter fé na ciência, você pode ter fé no prédio, você pode ter fé na construção, você pode ter fé na engenharia, você pode ter fé onde você quiser. Todo ser humano tem fé. Agora, onde você tem fé? Em quem você está tendo fé? Às vezes você tem fé no seu marido, que se não for seu marido, a casa caiu. E às vezes a casa cai, irmão, para você entender que não tem nada a ver sobre seu marido. É assim com o esposo, é assim com filhos e tudo mais.
Porque se Deus tem plano para te resgatar, presta bem atenção nisso. Se Deus te ama tanto e tem plano para te resgatar hoje, se o coração nosso, eu já vi isso acontecer várias vezes, se o coração nosso está duro e colocando todo o foco no marido, colocando o foco todo, às vezes Deus tira o marido para poder te alcançar, velho. Sabia disso? Ai, que duro escutar isso. Pois é. Mas o amor dele supera qualquer coisa. O Silas tem um testemunho por trás da esposa dele que morreu de câncer. Tem um porquê que Deus falou para o meu pastor Silas, o porteiro aqui do meu prédio, do porquê há 12 anos ele levou a esposa dele, câncer de mama. E o Silas, eu vou dizer para você, está em paz. Às vezes Deus toma algumas decisões que a gente pode até não concordar, se revoltar, mas Ele toma essas decisões baseado no amor, com critério de amor, por nós, por você. Aí, ô Fê, tá vendo? É a palavra que eu comecei. Foi com a Fê que eu conversei, não sabia que você tava aí. Então já que você falou aqui, foi com a Fê mesmo. No dia do devocional presencial, e a gente tava na churrascaria, um barulho, e ali o Espírito Santo calou minha boca, eu achei que... E aí no dia seguinte, né, a minha carne, eu queria estudar sobre essa passagem, ou no mínimo mandar mensagem pra Fê, ele não deixou, e vai ser no dia de hoje, brother. É incrível. E você tava pensando nisso hoje, acredita? Claro que acredita, é confirmação do Espírito Santo. Então vamos lá, temor. Gente, não é pra ficar com medo não, a Fê ficou morrendo de medo, a Fê ficou... Vou usar o seu exemplo, tá, Fê? Não tem como, tá? Mas você é livre, então fica de boa. Ó, a Fê falou, Bruno, eu fiquei cheio de medo quando eu li essa passagem de temor, de inferno. Jesus falando isso, aí eu fechei a Bíblia e saí fora. Falei, eu prefiro escutar lá da boca do Bruno, porque lá eu consigo entender melhor. Eu entendo sempre quando vocês falam, agradece e tal, mas eu nunca vou pegar nunca vou pegar pra mim uma posição aqui de professor, de status. Não, eu sou lado a lado, irmão, e o dia que eu pegar, minha esposa tem assinatura, pode internar. Ela e minha mãe tem a assinatura pra isso. Não tem nada a ver. Nós estamos juntos aqui, lado a lado, igualzinho, tá bom? Filhos de Deus. Temor. Sempre que você estiver estudando a Bíblia, Fernando e todo mundo aqui, a gente tem que usar o dicionário, moço. Vai lá no dicionário. Fui no dicionário hoje de manhã. Temor. O que é temor? Temor significa falta de tranquilidade, sensação de ameaça e susto. E foi como a Fê se sentiu quando ela leu a primeira vez. Por isso que a leitura bíblica, ela não é racional. Você lê no primeiro momento racionalmente, mas o entendimento sempre vai ser pelo Espírito Santo, aquele que é pouco falado, infelizmente, e ele é a chave. Jesus já fez, Jesus já entregou tudo que precisava entregar, Jesus vive, e o Espírito Santo foi o consolador que ele deixou, saiu da boca isso. Eu vou deixar para vocês aí em 2021, vocês não vão ficar sozinhos, é o Espírito Santo. Ele guia vocês, ele é seu conselheiro, ele é seu amigo, ele te responde, ele tem ciúme de você. Quando você vai para um caminho que ele não... Você já tá na mão dele, aí você tenta sair da mão dele, ele tem ciúme, por isso que às vezes você fica com remorso. Ah, eu não devia fazer aquilo. Que moço, que não devia? É o Espírito Santo trazendo você para perto, trazendo você de volta para a videira. Então o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Agora, o dicionário também diz que além de falta de tranquilidade, de medo, né, de sensação de ameaça, existe um significado de extensão, né, extensão significativa, que é um sentimento de profundo respeito e obediência. Então anota aí o primeiro ensinamento: respeito e obediência. A quem, Bruno? Ao Pai, irmão, que estás nos céus, que se revelou na vida de Jesus Cristo. Você quer saber quem é o Pai? Olha para Jesus. Você quer chegar perto do Pai? Olha para Jesus. Você quer sentir o amor do Pai Nosso por você e por mim? Cola na videira, é em Jesus. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe, olha para mim se você quer olhar para o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Tudo que sai da minha boca, quando Jesus estava aqui na terra, saía em ordem do Pai. Jesus tinha um respeito absurdo por Deus Pai. Ele tinha uma obediência absurda. Mesmo quando ele sofreu,
Mesmo no auge da sua dor, ele continuou obedecendo e respeitando a ordem do pai. E nós como filhos, gente, às vezes você, ser humano, na verdade, às vezes não. Nós, seres humanos, a gente não quer receber ordem. A gente não quer, de verdade, gente, muitas vezes a gente não quer obedecer, né? A gente quer ser livre, não é? Só que não confunda ser livre. A gente fala muito sobre liberdade. Deus quer tirar você de escravidão e trazer você para a liberdade. Mas sozinho você não vai conseguir ser livre. Você só consegue ser livre quando você cola na videira. Livre de verdade, em todas as áreas da sua vida, quando você cola na videira. Ser livre sozinho é complicado. Você não vai conseguir, não. Vai quebrar a cara. Fato. Mas aí, às vezes, a gente tem que passar por isso para saber, né? Tudo é teste, né? Eu não sei quem tá aqui, eu não sei o que você precisa receber no dia de hoje, mas Deus já está falando. Primeira coisa é, eu preciso, viu, Fernanda Lanzarra, e todos que estão aí, Bruna que tá aqui do meu lado, canalizar a palavra temor. Ela é usada muito na Bíblia, mas o temor que Deus quer ensinar para mim, para você, não é um temor de falta de tranquilidade, porque ele não é a paz que excede qualquer entendimento. Como é que eu vou viver o verbo temor, conjugar diariamente o meu verbo temor com falta de tranquilidade? Não. Com medo? Não. Jesus fala o tempo todo, não temas, não tenha medo. A Bíblia diz 365 vezes, não tenha medo. Os estudiosos contaram, fizeram um count, 365 vezes, não tenha medo. Não tenha medo uma vez por dia no ano. Ah, se todo mundo acordasse e fosse por uma passagem bíblica onde Jesus está falando não temas, todo dia. O problema é que a gente só vai quando a gente está com medo, né? Então, Jesus não quer ensinar pra gente a canalizar a nossa energia nessa sensação de ameaça, de falta de tranquilidade. Quem faz isso é um homem que gosta de ameaçar, né? Ser humano. A religiosidade acabou afastando muitas pessoas de Deus por causa de canalizar temor no lugar errado. O temor que Deus quer colocar no seu coração hoje, o significado verdadeiro de temor que Jesus ensina o tempo todo é respeito e obediência. Faz uma autoavaliação agora. Você está sendo obediente aos todos os ensinamentos que Jesus já te ensinou? Não tem como você ser obediente a algo que você não sabe. Agora, se muitos aqui já estão há muito tempo, você já tem recebido milhares de ensinamentos aqui nesses mais de 9 meses. Faz uma autoavaliação de boa. Precisa fazer, precisa ter confronto. Você não pode entrar aqui só para bater cartão. Você não pode entrar aqui, tem gente que faz isso, irmão. Que vai num templo, numa igreja, ou vem aqui num devocional só para se sentir assim, eu tô pertencente, eu tô batendo cartão, eu tô fazendo a minha parte. Que é o quê? Escutar a palavra de Deus. Pronto, desligou, vaso. Irmão, que é isso? Não é possível, eu não creio que não é possível que tem 36 pessoas aqui, se tem alguém dessa forma, né? Se tiver uma, vamos todo mundo abraçar essa pessoa. Agora, pelo amor de Deus, não faz isso. Você não pode vir aqui bater cartão. Você não pode vir aqui só para se sentir pertencente. Você não pode vir aqui só para ser curada. Isso aqui não é hospital, irmão. Você vai ser curado. Você vai se sentir pertencente. Mas não é essa a essência da parada. E aí a Bíblia vai dizer também, viu, Fê e todo mundo, de que lá em Provérbios 9, 10 diz que o princípio da sabedoria é o temor. Anota aí, o princípio da sabedoria de qualquer homem, de qualquer ser humano, Salomão escrevendo, Deus falando conosco, o princípio da sabedoria é o temor. Então, o amor existe e o temor também anda junto com o amor. Porque, por exemplo, eu amo a Bruna me ama, certo? O amor está aqui dentro de casa, graças a Deus. Já teve época que não era assim. Era só guerra aqui dentro. Vocês já sabem disso. Eu amo a Bruna me ama. Mas se eu não tiver respeito pelo meu casamento, vai acabar, irmão. Casa vai cair. Se eu não tiver obediência, se eu não viver a obediência, se eu não viver a obediência do meu casamento, respeito a minha esposa e ela comigo, quantas mulheres não respeitam mais os maridos, tratam os maridos como filhos, trata o marido como um servo,
e a mulher só comandando. Quantos homens não respeitam as mulheres? Só o fato de você pegar aqui, ó, tem uns machos aí. Faz o seguinte, ó, aqui tá de boa, né, velho? Nós somos família, isso aqui é vida real. Eu não vou ficar com protocolo nenhum aqui. Mas não vai fazer o que eu já fiz dentro da minha casa, irmão. Vai lá, entra no seu Instagram, tá seguindo quem aí no seu Instagram? Só deixar de seguir, irmão. Se você é casado e você segue mulheres de biquíni, mulheres de popozuda, como é que fala? Não é popozuda, não é popozuda, nossa. Não, paniquete. Seguindo paniquete. A nossa carne vai querer fazer isso, hein, irmão? Agora você não está sendo obediente. Você pode amar sua esposa. Quantos homens não amam a esposa e uma vez por semana vai pro prostíbulo, pro puteiro? Não tem problema nenhum falar isso aí, isso é vida real. Eu fiz isso, irmão. Eu era viciado em sexo, prostituição. E eu não estou falando isso para dar lição de moral em ninguém aqui. Quem sou eu? Eu sou um jumento, irmãozinho. Mas nós estamos aqui para evoluir junto. Não é só amor, precisa ter temor. E o temor não é falta de tranquilidade, pelo contrário. O temor não é sensação de ameaça, não é susto. O temor é respeito e obediência. Vocês pegaram isso daí? Então você precisa olhar para suas relações, não só para sua esposa, mas para todas as suas relações. Tá tendo respeito e obediência ao que essa relação é? É assim que cresce uma relação. E com Jesus é a mesma coisa. Não adianta só falar assim, Jesus é fofo, Jesus é amor, Deus é amor. Sim, é verdade, ele é isso daí. Mas se eu não respeitar isso, já era. Eu fiz isso de 2016 a 2018. Irmão, isso que nós estamos vivendo é uma promessa de Deus de 2016. Audível. Só não sabia que era aqui numa varanda. Mas imagina, se eu soubesse que a gente ia abrir uma live todo dia no Instagram, eu jamais iria querer pegar isso daí. Deus nunca vai contar o plano completo. Não imaginaria que eu ia sair do mundo corporativo, que ia sentar aqui numa cadeira de praia, que nós íamos ficar numa pandemia, lendo a palavra de Deus. Eu jamais imaginaria isso. Mas em 2016, Deus liberou uma unção aqui, irmão, e falou de forma audível o que nós estamos fazendo aqui, que é levar o evangelho para mais pessoas. Ele falou. Só que sabe o que eu fiz? E eu amava Deus, eu acreditava em Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu amava Deus, eu acreditava em Deus. Eu tive um encontro com Deus de 3 dias maravilhosos. 3 dias sem abrir a boca, só recebendo, me esvaziando e só recebendo a boca. E quando eu saí de lá, eu falei, minha vida mudou. Mas de 2016 a 2018, ao sair de lá, passou um tempinho e eu não respeitei e eu não obedeci aquilo que Deus é, aquilo que Deus já tinha revelado, aquilo que Deus falou pra mim. Não, voltei, irmão, pra prostituição. Voltei pior, inclusive, só pra você saber. E por que pior? Porque o inferno sabia que eu fui alcançado. E é assim, irmão. Se você não acredita em inferno, você tá vivendo no país da Alice das Maravilhas. Vem pra realidade, irmão. Se existe inferno, existe céu. Aqui nós não damos crédito pro inferno, mas o inferno existe. E o inferno é doidinho pra sambar em cima de você. O inferno é doidinho pra dar risada na destruição da sua família. Então você não pode aceitar isso aí, não. Nós estamos focados aqui na solução, naquele que venceu o inferno há 2000 anos. Jesus Cristo venceu o inferno. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte, irmãozão. 3 dias depois. O problema é que nós não sabemos disso, não aprendemos sobre isso. E pior, às vezes até aprendeu, mas não acredita, não respeita, não obedece. E foi o que eu fiz. E vou usar o português real, porque tem gente que não pode falar isso por causa da Bíblia e tal, não sei o que. Deus, eu me fudi. Desculpa, perdão pela palavra, mas eu tô querendo ser claro e Deus está mandando eu ser claro aqui nesse lugar. Acabou, irmão. Eu tô falando isso aqui na autoridade de Cristo Jesus. Vida real, chega desse negocinho de protocolo. Chega de você ir para lugares que ninguém fala vida real. Vida real, irmão, porque Jesus quer mudar a sua vida, que é real. Quais são os problemas que tá aí na sua casa? Aqui em casa era só desgraça. Essa varanda aqui era desgraça. Mas teve um dia que Jesus Cristo fez assim. Então, agora vocês abriram um espacinho aí. É o seguinte, haja luz. Cheguei! Acabou, irmão.
aonde Jesus pisa e ele está aqui, ele faz assim pro inferno, ó. Baixa a bola aí, ó. Eu adorava uma briga, irmão. Adorava uma confusão. Adorava. Por isso que hoje eu falo o tempo todo aqui, sai de confusão, sai de picuinha, porque eu era esse cara. Adorava. Vai bater ou vai apanhar? Não importa, vamos pra cima. Vamos mutuar. Era assim. Quando bebi, então... Mas agora, canaliza essa energia aqui. Canaliza essa energia de forma estratégica pro reino. E agora é pro reino é o seguinte, a solução tá na minha mão e tá na sua mão, está na mesa aqui. Nós queremos viver ela e quando nós vivemos ela todos os dias, o inferno faz assim, ó. Não, Bruno, cuidado, vai vir ataque do inferno. Claro que vai. Irmão, mas nós temos um escudo que é a palavra de Deus. E eu não tô aqui pra viver a Alice do País das Maravilhas achando que é o amor. Temor, respeito e obediência. Faz uma avaliação aí. Você sabe se você está obedecendo ou não obedecendo. Quer ver uma não obediência ao que Deus fala conosco aqui na Bíblia? Eu acredito até a página 2 na Bíblia, mas outra parte eu não acredito. Tudo bem, você ainda não colou na videira, mas continua que uma hora você vai falar, agora eu sei. E o livre-arbítrio não muda. Não, eu creio nisso, mas nisso daqui ainda não creio muito. Tudo bem. Quer continuar andando? Ele vai te ensinar. É o Espírito de Deus que ensina. O próprio Deus vivo está te ensinando aqui agora. Ó. E aí, Jesus ele fala. Pessoal do Devocional de 2021. Isso aqui é atualização, irmão. Isso aqui é vida real. A Bíblia é um espelho, ó. Sabe espelho? Você pega a Bíblia e um espelho. Você acha que a gente estaria aqui há 9 meses estudando filosofia? Você é louco. Você acha que a gente estaria aqui estudando história que foi e ficou e estamos aqui só admirando? Você é louco. Nós estamos estudando uma parada, irmão, que é para ser vivida. E nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos permitir que Deus altere, resolva, cure, limpe, responda, viva dentro do meu coração e da minha família. Então quando você lê a Bíblia é um espelho para mim. E eu preciso pedir para Deus uma revelação do que eu preciso fazer de diferente no dia de hoje. O que você vai fazer de diferente do dia de hoje? Porque você não entrou aqui para bater cartão. Você não entrou aqui para deixar ligado só para a palavra de Deus fluir na sua casa. Para com isso, moço. Pega na mão essa fé. Materializa a fé assim, ó. Pega na mão a fé. Irmão, todas as vezes que eu fiquei sentado, montado na desculpa de é processo. E todas as vezes que eu fiquei montado de que a fé é algo genérico, é algo abstrato, não sei o que. Não, moço, a fé é real, velho. A fé é pra ser pegada, é pra ser vivida. Matéria, eu vim da área de exato, é 0,1. Exato, exatidão. O problema é que não ensinaram a gente disso. E aí Jesus vai falar pra você aqui, pessoal... aí da sala de reunião do devocional. Nós estamos no meeting, uma palavra bonitinha que vende, né? Meeting. Ei, meeting o que, velho? Reunião. Todos os cabelos contados, até a jaca do Bruno, o cabeçudo do Bruno. Se tem alguém que se reconhece com a cabeçudo, tamo junto. Até os cabelos desses caras aí, que é uma jaca que tem que ter bastante cabelo aí e tal. Eu tenho contado todos eles. Então, irmão, não tem como. Ele tem contado todos os nossos cabelos. Ele nos conhece. Jesus está falando. O Deus encarnado na sua frente. Jesus falando para os caras. Jesus estava falando isso daqui. Só que Jesus não fala eu, né? Jesus ele fala assim, ó. Jesus é tão top, velho, que ele não escolhe esse status de Deus. Até os cabelos de vocês estão todos contados. E ele fala aqui de Deus. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. E naquela época eles vendiam 5 passarinhos, 5 pardais, né? 5 pardais por 2 moedinhas. E Jesus está falando, o Pai, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não esquece nem os passarinhos que são vendidos por 2 moedinhas. Quanto mais vocês, que tem todos os cabelos contados, o Pai ama demais vocês. Por quê? Porque nós somos filhos. E qual é o pai que não ama o filho? Aí você vai falar assim, Bruno,
eu fui abandonada pela minha mãe e ela não me ama. Eita, esse talvez seja o maior ato de amor da sua mãe, porque ela não se sente capaz de cuidar de você. Então o amor dela é tão grande porque na sua mão, na mão dela, ela não teria capacidade para cuidar de você. Na visão dela, é claro que ela teria, mas na visão dela, ela falou assim: eu vou dar para uma pessoa que ela vai cuidar melhor, porque eu vou agredir minha filha. Eu tenho consciência. E a mãe, por amor, como minha esposa acabou de dizer aqui do meu lado, escolhe viver com a culpa pro resto da vida. Ei, você precisa escutar isso daí. Tem gente que tem que escutar isso daí. Ai, falaram pra Jesus como é duro esse discurso. Então, por isso que a gente não muda, irmão. E Jesus falou: então, quer colar, quer continuar ou quer sair fora? Jesus fala isso. Quem mais de vocês quer sair fora? Jesus, o fofo, o top. Ele fala isso, irmãozão. E ele é top. Ele ama demais a gente. Só que chegou a hora da gente conhecer ele como um todo e viver ele em plenitude. O que é isso? A Bíblia diz: edifica a sua vida em cima dele. Construa a sua casa na rocha, irmão. A rocha é ele. Edifica. Faça tudo no seu dia por ele, para ele, nele, conversando com ele. Eu sei que é duro escutar esse negócio que eu falei da mãe que abandona o filho. Meu pai foi abandonado pela mãe, irmãozão. Eu sei do que eu tô falando. Eu fui abusado na infância. Guardei isso 32 anos da minha vida, me vitimizando, destruindo, precisando me autoafirmar no sexo só pra inconscientemente mostrar que eu era o cara, porque me lascaram lá na infância. Que é isso, moço? Chegou a hora, irmão, não dá mais pra gente tampar só com a peneira não, velho. Jogar sujeira embaixo do tapete. Não, Bruno, a casa caiu, mas ó, agora tá tudo bem. Como tá tudo bem se você não resolveu na raiz? Tá tudo resolvido só de forma paliativa. Deixa a vida me levar. Moço, se você... Olha, Deus ama demais o Zeca Pagodinho, mas se você escuta essa música, principalmente quando você tá bêbado, moço, você tá traindo isso daí pra sua vida. Que é isso, velho? Nada contra. Mas deixa a vida me levar, não existe isso não. Deixa Deus te guiar. O Deus vivo. Ó. Precisamos avançar, que tem bastante coisa pra falar com vocês aqui ainda, tá, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Pegaram aí algumas coisas? Ó. O que vocês estão escrevendo aí? Hoje... Eita! Ó a Bia aqui, ó. E a Tati Novaes trocando uma ideia aqui. Hoje consegui orar. Eita, é sobre isso. Essa é a chave. Ó, presta atenção. Essa é a chave, irmão. O Espírito Santo tá aqui. Você escolhe se você quer colocar todo o seu foco aqui agora, ou sair fora, ou fazer outras coisas em paralelo. Isso é problema seu. Seja jumentinha nesse momento. Coloca o seu foco aqui como um jumento. O jumento só teimoso. Só nada, para tudo. Vou focar aqui. Tem um lado bom disso, mas isso em excesso também é ruim nas outras coisas da vida. Mas vamos lá. Ó. Então, o que Deus coloca no meu coração é: canaliza o temor no verdadeiro significado. E Jesus, ele fala: não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O que Jesus está falando? Ei, parem de temer qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, mais do que a Deus. Quer ver uma vida real disso daí? Uma das histórias que mais, quando eu estava estudando isso daqui, hoje de manhã, na verdade desde ontem, mas hoje de manhã ele confirmou a palavra. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de Ana e de Penina, duas mulheres, prestam bem atenção nisso. Duas mulheres. Naquela época o marido podia ter mais de uma esposa, tá? Costume da época lá de Israel, cultura. Não tem com confusão não. Costume da época, ok? E aí tinha duas mulheres. Um homem chamava Elcana. É um nome estranho, né? Elcana. Que é isso? Era o nome do cara. E ele tinha duas esposas. Visualiza essa situação, gente, aqui comigo. Penina e Ana. Vai encaixar... vai responder sobre temor aqui para vocês. Ó. 1 Samuel,
capítulo 1. Bom, eu vou ler aqui rapidinho, não precisa abrir a Bíblia aí não, do 4 até o 8º. No dia em que Elcana, o marido, ofereceu o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, a outra esposa, porém, dava uma porção dobrada para Ana, porque ele, o marido, amava a Ana, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Ana era estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, e todas as vezes que Ana ia até a casa de Deus, a outra pessoa, que era Penina, irritava Ana. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, e ele está falando aqui para vocês, Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Ana estava amargurada de alma, diz a Bíblia, mais abaixo. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Para por aqui. Essa galera toda aqui, o marido, as duas esposas, Ana e Penina, todos acreditavam em Deus. Todos tinham fé, ok? Mas não é sobre ter fé, é muito mais que isso. E Ana estava triste, amargurada, focada no problema, entrando num tribunal. Eu converso com muita gente e a gente estudou junto o Ego Transformado, e saí do tribunal, e Deus me deu uma chave ontem no banco, na fila do banco. Eu nunca vou no banco. Em outros tempos eu ia ficar puto, ia dar um esculacho lá no gerente. Graças a Deus Jesus me transformou. Mas Deus falou comigo lá. E enquanto eu estava indo, Deus já falou que, ó, nós vamos conversar agora, hein. E eu nem sabia que eu ia ficar 2 horas no Itaú. Ó, vou contar pra vocês essa história. Ana, ela respeitava e obedecia. Ela tinha temor a Deus aqui nessa situação que nós lemos. Ó, gente, presta atenção aqui, ó. Vamos lá, a gente acabou de ler uma história aqui, presta bem atenção. Deus está falando aqui conosco. Ana, a palavra central hoje é de temor, respeito e obediência. Ana tinha respeito e obediência por quem? Enquanto ela estava estéril, enquanto ela ficava triste, amargurada. Ana tinha respeito e obediência a quem? Deixa eu perguntar para vocês, para ver se tem alguém aqui comigo. Ana tinha respeito a quem? E obediência. Ana tinha temor a quem? Na prática. Ela tinha temor ao problema dela. Ela tinha temor Não, Jaque. Não. Ela tinha temor. Ela até podia ter temor ao marido, mas o grande ao marido, não é ao marido. Ao problema, às suas amarguras, às suas angústias. Ela colocava maior temor em cima dessas coisas. Por quê? Porque você está aprendendo hoje, e eu também, de que temor, como diz o dicionário, a sua esterilidade, que é o problema, exato. Como diz o dicionário, ela obedecia e respeitava o problema. Qual é o problema que você está respeitando e obedecendo na sua vida? Porque Ana acredita em Deus. Ana ia no templo, Ana colava aqui na videira, Ana estava aqui nos devocionais, trazendo para a nossa realidade de hoje. Mas ela continuava respeitando e obedecendo o problema. Ela colocou o foco nisso, irmão. E tudo que a gente coloca o foco verdadeiramente expande. Então, ela chegou a um ponto nessa história, eu anotei aqui, meditando na palavra aqui de Deus, de que ela não enxergava mais o amor do marido, mesmo o marido falando que amava ela. Olha o impacto disso, cara. Quando a gente coloca o foco, quando a gente teme os problemas, ou seja, eu estou obedecendo e respeitando o problema,
a angústia, a depressão. Era assim aqui nesse sofá, aqui, ó. 2 anos, aqui, ó, jogado nesse sofá. Eu respeitava e obedecia à depressão. Fracasso. E aí, o efeito colateral de Ana, e acontece com a gente, eu não enxergo mais o amor do meu marido. Ana parou de comer, Ana começou a ficar doente, e a alma de Ana, a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 10, e Ana com amargura de alma. Olha o impacto, cara. E aí o Espírito Santo falou comigo, gente. E quando ele falou comigo ontem, ele confirmou hoje na palavra, que é a chave central agora. Vocês pegaram aí, né? O que significa temor de verdade? Ô Lanzarra, você tá aí, você pegou? Pegou? Então ninguém fica mais com medo desse negócio de escutar temor. Temor é respeito e obediência. Porque se você usar se você praticar o outro significado de temor, que tá no dicionário, você vai viver o quê? Falta de tranquilidade. Você vai ser que nem Ana. Falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto. Então Ana, quem gosta aí do mundo corporativo, o as is, you should be, o as is, a situação anterior, a situação como estava, como está, se a gente estivesse na frente de Ana, ela estava canalizando, ela estava com foco no temor, no lugar errado. Ela estava, por quê? Porque ela não tinha mais paz, ela não tinha tranquilidade, ela tinha a sensação de ameaça, ela se sentia um lixo de esposa, porque ela não tinha condições de dar marido pro filho, esposa pro filhos pro marido. E ontem no banco virou a chave também aqui em mim. Alguns sabem, aí eu tô passando por um deserto. E aí qual que é o lance? Deus falou assim comigo, então Bruno, eu tava indo pro banco, eu não queria, mas tinha que ir num processo, não tinha como resolver no internet banking. Beleza, eu fui. E aí na hora de ir, já chegando perto do banco, o Espírito Santo falou assim, ei, vamos conversar ou não? Eu falei, vamos aproveitar esse tempo então para orar, né, para conversar com Deus. E confesso para você que na hora que eu cheguei na fila, eu fiquei 2 horas no banco. 2 horas e pouquinho, pouco mais de 2 horas. A Bruna falou, nossa, que demora, pois é. E aí qual que foi o lance? Eu cheguei na fila, confesso que eu não fui orar. O que eu fiz? Presta atenção e traga para sua realidade. Eu não estou contando o que aconteceu ontem comigo, mas acontece com você. Acontece com todos nós. Esse negócio de celular é uma desgrama às vezes, né? A gente fica o tempo todo, principalmente quem trabalha com isso, a gente trabalha com celular, né? Então, WhatsApp e Instagram são 2 ferramentas de trabalho. Então, eu aproveitei aquele momento para responder as mensagens que estavam pendentes, para poder, algumas de vocês que estavam aqui, eu estava respondendo para vocês, e eu estava respondendo, só que o Espírito Santo estava falando comigo, ei, desliga, vem aqui comigo, desliga, vem aqui comigo, desliga, vem aqui comigo, e eu continuei, resolvendo as pendências que eu tinha, respondendo pessoas aqui do Colados na Videira, e também resolvendo os problemas da minha empresa, ok? Tava lá, trabalhando. E o Espírito Santo falando, vem ficar comigo um pouco, usa esse tempo que eu tô te dando. Olha, sabe por que eu fiquei 2 horas e meia? Porque eu errei a senha, irmão. Eu peguei uma senha lá, uma coisa que eu precisava lá no banco, um serviço. Eu peguei a senha pra falar, eu peguei a senha do... Eu não vou explicar aqui no detalhe, senão eu vou entrar numa questão pessoal aqui que eu não quero contar. Mas eu peguei a senha errada, eu tive que voltar e pegar a senha, outra senha. Ok? E eu tive que voltar e pegar outra senha. E esse foi o problema. Ou essa foi a solução. Porque eu tive mais tempo ali com Deus. E Deus falou comigo no banco Itaú aqui perto de casa. Eu vou ler para vocês o que eu recebi logo depois. O Bruno, foi o que aconteceu com Ana. Ana tinha temor, ela tinha respeito e obediência ao problema. Só que por que não virava a chave? Todo mundo que tá aí, por favor. Às vezes você tá aí colado na videira já há muito tempo e algumas coisas não viraram. Você se encontra ainda no tribunal muitas vezes. Você se encontra em situações que você, cara, eu não preciso mais ficar nesse lugar, mas eu não consigo, eu continuo vindo para esse lugar. O que Ana fez? Eu vou voltar pro banco. O que Ana fez? Quando a gente continua a história de Ana, a gente já estudou algumas vezes. O que Ana fez para viver o milagre de Deus? Porque Ana era estéril, mas Deus deu um filho. O filho dela era Samuel. E Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi.
E que depois nasceu Salomão, e que depois nasceu Jesus. Então isso aqui, Jesus já está aqui nesse lugar. Ana, a Bíblia vai dizer que Ana, depois de muito amargurada, depois de anos e anos e anos e anos, ela orou ao Senhor e chorou muito. Ela foi orar. Qual que é o nosso porquê de estar aqui, né, gente? Fé se aprende, não é? Não é? Fé se aprende? Pois bem, fé se aprende. E aprende como? Qual que é o livro? A Bíblia, né? A palavra de Deus. Agora, olha o que um cara chamado Paul Washer escreveu. E isso quebrou todas as minhas estruturas ontem. A minha carne odeia. Adorei esse cara. Olha aqui. A minha carne odeia a oração. A nossa carne de ser humano odeia a oração mais do que o estudo bíblico. O que nós estamos fazendo há mais de 9 meses aqui? Estudo bíblico, gente. A gente não estuda a palavra de Deus? A gente não fala que fé se aprende? E não é isso? É. Só que em termos espirituais, em termos emocionais, na hora que a oração, o momento seu de oração é odiado pelo inferno. E a nossa carne, os nossos desejos, ele odeia a oração. Por quê? Porque o estudo bíblico, os devocionais, o colados na videira aqui, isso que nós estamos vivendo, pode na verdade ser usado para a nossa própria glória. Eu posso usá-lo para saber mais do que os outros. Eu posso usá-lo para falar melhor que os outros. Se eu estudar bastante, posso falar em conferências, em igrejas, em templos, em internet. Mas ninguém vai ficar sabendo sobre a minha vida de oração, porque eu não ganharei nada dos homens, mas ganharei muito de Deus. Por isso, gente, que eu jamais vou pegar nenhuma posição aqui que queiram me colocar, mesmo vocês que eu amo aqui e estou aprendendo a amar a cada dia. Por isso que eu não aceito. Porque a nossa carne gosta. Ah, mas o fulano ajuda a pessoa, que top então. Mas às vezes aquilo faz com que o orgulho dele... É uma linha muito tênue, irmão. Então, eu não quero andar em cima desse muro, em cima dessa linha tênue. Eu quero fazer assim, ó. Sou igual a você. De verdade. Não é falsa modéstia, isso é vida. Então, qual que é o resumo aqui de Paul Washer? Aonde o temor se encaixa e Ana se encaixa. Ana viveu o milagre de Deus quando ela parou. Não que ela parou, mas quando ela priorizou a oração. Ao invés de ir para o templo, amargurada de alma. Ao invés de vir aqui nos devocionais, amargurado de alma. Ao invés de abrir a Bíblia e ficar amargurado de alma. Ei, pega a Bíblia, leva para o seu quarto e vai orar. A oração, Cíntia Santiago, Rafa Tavares, Paloma. A nossa carne, eu adorei essa frase desse cara. A minha carne odeia a oração mais do que o estudo bíblico. Então às vezes você está aqui há 9 meses nos devocionais, mas não está orando. E a gente já falou isso algumas vezes, mas hoje fechou com Jesus falando sobre temor, que é respeito e obediência. E a história de Ana e o que eu vivi ontem. Porque ontem Deus falou: ei Bruno, eu deixei você 2 horas aí no banco para a gente poder conversar. Aí alguns podem dizer assim: não Bruno, você ficou 2 horas no banco, você pegou a senha errada. Eu sei o que eu senti, o que eu ouvi de forma audível. Isso é uma fé individual. Você tem a sua individualidade com Deus. Mas Deus falou muito claro: ei garoto, aproveita mais tempo em oração. Aí Bruno, você já ora? Para de querer performance, de querer... O que Deus manda dizer aqui pra vocês, e Ele me disse, tá orando pouco. Então você tá ainda se encontrando nos devocionais, você no tribunal, você volta, vira e mexe no tribunal, você ainda tá sofrendo, você já sabe qual é a solução, mas ainda não tá rompendo porque tá faltando oração. Assim foi com Ana. E a Bíblia disse que quando Ana fez isso, o seu semblante já não era triste. Ela comeu alguma coisa, ela seguiu o caminho dela, no versículo 18. E o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Oração.
E sabe qual é o mais louco disso, ô palestra? Vocês ganharam ontem, né? Isso, você dando esse testemunho, eu me vejo no dia da VAP. Isso. Quem tava lá no presencial sabe. O William tinha um desafio de limpar o espaço que a gente fez o devocional presencial. Domingo agora a gente vai estar junto de novo. Na casa da família do Ricardo. E ele não... A VAP travou. Ele precisava limpar o chão com a VAP, tava com algumas crostas lá. E ele não conseguia. Sabe o que o William fez? O William pegou, parou de lutar na força do braço dele, parou de reclamar da VAP. Só o William sabe o que estava passando na cabecinha dele, em cima da VAP, preocupado com os devocionais, preocupado com como ia ser. As preocupações tiram você da oração. E aí o William falou, hoje não. Foi lá, sentou na escadinha e orou a Deus. E o melhor de tudo, na hora que isso acontece, quem caminhou ele para isso foi o Espírito que habita no William. Ele orou, voltou para a VAP funcionou, limpou o chão. E quando o vizinho ou amigo, sei lá, passou, como é que foi que você conseguiu? Ah, eu orei. Aí o outro tá colado na videira e falou assim, é nós, vamos dar estrela, porque eu creio no que você tá falando. E se você que tá aqui ainda não crê nisso, irmão, não, olha só, você não crê? Não, Bruno, eu ainda acho meio loucura, só admiro vocês assim, tudo bem, mas você vai treinar isso? Você vai buscar isso? Vou. Ótimo. Não vou. Então, você tá batendo cartão aqui, irmão. Você tá perdendo tempo. Vai fazer outras coisas. De verdade. Eu falo isso com muito amor no meu coração. Que a gente não tem que ser produtivo em tudo na nossa vida? Você não é pressionado no seu trabalho para ser produtivo? Para melhorar o SLA, melhorar seu atendimento, melhorar. Então, nós temos que ser produtivo aqui nesses devocionais. Eu poderia também estar fazendo outra coisa, irmão, mas Deus mandou vir até aqui e não existe lugar melhor para estar do que estar junto com vocês aqui, irmão. Mas se eu vim aqui e deixar de orar ou orar pouco, tiver poucos momentos de oração, esquece. Aí agora eu vou te responder, porque tem gente que acha que oração é livreto, né? Ó, me dá uma oração escrita aí que eu vou ficar lendo. Às vezes o Espírito Santo usa essa estratégia para te alcançar, tá? Aí você vai ler e tal. Mas o que é oração? A gente já estudou isso há um tempinho atrás. Jesus, ele fala. Simples. Feijãozinho com arroz. Fubá com café. Vai pro quarto. Fecha o quarto. E o Pai que te vê no secreto, ninguém vai te ver. Não vai ter glória para você aqui na terra. Mas o Pai que te vê em secreto, responde. A Bíblia disse, eu creio, irmão. E Ana... O semblante de Ana já não era mais triste. E Ana estava em paz, coisa que ela não estava antes. Ela estava focada no temor, na falta de tranquilidade, ela não tinha paz. Mas ela decidiu respeitar e obedecer o poder da oração. E obedecer é praticar, obedecer é fazer. Eu obedeço o meu casamento, a minha relação com a Bruna, sendo fiel a ela. Quando eu não fui fiel, quando eu traí a minha esposa, e isso dói no meu coração, mas Deus tirou toda a dor, mas não é fácil pra gente dizer isso. Não foi fácil pra gente o que a gente viveu, não foi fácil pra mim contar toda a verdade pra minha esposa. Ai, Bruno, que corajoso você é. Sai de mim, mano. Para de falar que eu sou corajoso. Eu não sou, irmão. Eu sei quem foi que me levou lá de Teresópolis pra vir aqui nessa varandinha e falar, Bruna, sabe os 6 anos, 7 anos que nós estamos juntos? Então, eu fiz isso. Eu fiz tudo isso daí com você, que eu amo. Eu fiz. O chão caiu da minha esposa, irmão. A Bruna jamais imaginaria que eu iria fazer isso com ela. Ela confiava em mim. Bruno, você é corajoso. Sai daqui. Deus me deu uma revelação. Compartilhe a sua verdade, Bruno. E eu, que sou a verdade, vou entrar e eu vou libertar, vou resolver, vou fazer. Deixa que eu cuide da Bruna. Confia, garoto. Confia, garota. Confia, vocês que estão aqui. Então, eu sei que a coragem não veio de mim. Eu sei que eu não precisava. Eu só precisava o quê? Não falar. É tipo assim... Não vou resolver, eu já resolvi lá na cabana, não vou mais fazer? Já botou pra fora? Tem um porquê de eu ter feito tudo isso? Tem. Foi curada a ferida? Foi. Por Deus. Não foi por mim nem por ninguém. Jesus curou. Então você vai lá e fala, eu fui obediente.
E eu sei que o Espírito de Deus habitava em mim e ele me deu a capacidade de fazer. Ou seja, não sou eu. E aonde que nós nos enchemos do Espírito? Lendo a palavra de Deus, estudando, fazendo estudo bíblico, mas a oração tem um poder maior. Se você só ficar aqui nos devocionais, se o Bruno, eu vou me colocar na linha de frente sem colete, porque se eu morrer não é mais sobre morte, irmão. Se eu morrer eu tô na glória, em nome de Jesus. Se eu entrar aqui sem colete, na linha de frente, ver vocês e não orar no meu dia, esquece. Tem um cara que fala, não sei, tem um cara, que ele fala que se eu não lembro se é eu não sei, mas é um grande evangelista. Ele fala, eu gosto desses caras meio jumentos, sabe? Se eu não orar 2 horas a 3 horas antes de sair de casa, meu dia é derrotado. E a glória não tá na oração, tipo assim, não é promessa, tá? Tipo assim, eu oro e se eu oro, Deus faz. Não é negociação. Não é negociação. Eu oro, eu vou terminar aqui, gente, deu 1 hora já. Não vou extrapolar mais o seu tempo, não. Eu oro e Deus faz. Não é negociação. Eu paro de comer alguma coisa e Deus vai fazer. Não é negociação. Não é promessa. Promessa é negociação, irmão. Não posso deixar de dizer isso aqui, não. Não existe negociação pelo que Jesus fez agora. Quando você jejua, o jejum é para você crescer no espírito, sem negociação. O jejum é para você falar para a carne, shh. A carne odeia a oração, como esse Paul Washer falou. Eu não conhecia esse cara. A minha carne odeia a oração mais do que o estudo bíblico. O inferno, irmão, não suporta ver você de joelhinho no chão, no seu quarto orando. Por que quarto, tá? Pra você saber. Porque quarto é onde você tá sozinho. Mas pode ser em qualquer lugar que você esteja sozinho. Você e Deus. Não é oração, não é você ler alguma coisa. A oração é você ir para um lugar secreto, sem ninguém ver, sem ter a chance de ninguém atrapalhar, sem celular, e você sentar lá e ficar. E vai vir. Você vai poder falar. Você acha que Ana, a Bíblia disse aqui, ó, os caras estavam achando que ela estava bêbada, porque ela estava tão amargurada, ó, os lábios se moviam, ela não conseguia nem falar. Vou contar para vocês. Ontem, mano, eu fui espremido ontem, espremido depois desse banco, espremido. Peguei o carro, falei pra Bruna, eu vou encher o tanque do carro em nome de Jesus e já volto aí depois de um tempo. E eu fui pra um lugar aqui que eu conheço na natureza, só eu e Deus. Mano, como Deus tinha falado pra mim mais de oração, cara, eu não conseguia nem falar. E a Bíblia diz, por gemidos inexprimíveis, né? Eu não conseguia nem falar, irmãozão. Eu tô contando a minha história, irmão, é pra você fazer a reflexão aí na sua casa. Precisa ter mudança. Não é admiração pelo que eu tô falando, não. Mas eu tô falando aqui o que Deus fez ontem. Ó, eu não conseguia nem falar. Chorei. Esmagulado, irmão. Esmagulado. Meu orgulho não ia deixar, uma época atrás, eu não ia falar nunca que eu chorei, né? Eu chorei, irmão. Muito. E eu não sabia o que fazer numa situação que eu tava sendo espremido. Na hora que eu cheguei aqui em casa, voltei pro computador, passou uns 40 minutos, sei lá quanto. Alguém veio e Deus respondeu ali. Eu não precisei fazer nada. Aquilo que eu queria que acontecesse, porque eu tava sendo espremido, irmão. Minha vontade era ir pro pau. Eu recebi assim, Bruno, vamos voltar atrás daquilo que foi decidido. Vamos voltar atrás. Eu acho que a gente se precipitou. Eu falei, oh glória, aleluia, aleluia. Deus responde você no secreto. Deus responde na oração. A glória não é minha, a glória não é de quem veio e foi usado por Deus. A glória existe resposta quando você vai pro secreto. Deus fala, irmão. E eu fiz um post ontem por causa disso. Eu não sei se você viu no feed, eu fiz um post. Deus não vai, e aqui eu fechei, tá, Rafaela Tavares? Deus não vai implorar pra você vir pra
para o secreto, vir para a oração. Deus não vai chamar você de forma autoritária. O Espírito Santo que usou ali, eu nem lembro de... Quando o Espírito Santo fala, eu nem... Ele falou assim, ó. Ô Bruno, Deus não vai obrigar você a estar com Ele, nem passar tempo com Ele. Ele te convida e Ele te chama. E ontem, gente, Ele me chamou lá no banco. Nas 2 horas que eu fiquei lá, na senha errada que eu peguei. Ele me chamou lá. E eu sei, em nome de Jesus, que quando Ele responde para um, Ele está respondendo para várias outras pessoas que estão aqui. Que estão aqui. É ou não é? Tá respondendo aí ou não tá? Quanto tempo do seu dia você ora? Agora vamos pra praticidade. Não se meta na minha vida com Deus. Tudo bem. Quanto tempo? A oração, gente, é Deus chamando para perto. É Deus chamando para você, para falar com você, para você escutar. Deus chamando para tirar carga, sobrecarga. É Deus chamando, ei, vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes, gente, você entra aqui no devocional e fato, a carga que você entrou saiu. Mas tem vezes que que não vai sair porque Deus está te chamando para oração. Deus está te chamando para o secreto. Às vezes você está aqui, mano, eu já peguei todas as chaves aqui, Bruno, meu Deus, mas eu não consigo, porque Deus está te chamando para a oração, para o secreto. Ele fez isso com Adão. Adão, onde você está? Eu ainda escrevi ontem aí, porque tudo que eu escrevi ontem, Deus falando comigo, no meu processo aqui, de caminhada de fé. Às vezes a gente fica preocupado, qual é o meu chamado? Eu fiquei muito tempo assim na minha vida, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? O meu chamado só foi revelado quando o Criador me chamou e eu escutei Ele e eu fui. Mas lembra, em 2016 eu não quis escutar, voltei para a prostituição. E em 2018, 29 de agosto, eu falei assim, eu quero ir, eu quero responder o seu chamado. O seu chamado é, escuta primeiro aquele que te chamou, obedeça aquele que está te chamando, respeite aquele que está te chamando. Oh, aleluia! Espírito Santo, está entregue, sem nenhuma reserva. Tudo que você colocou no meu coração está entregue aqui. Está entregue. Tu sabes. Então, o meu pedido agora, assim como Jesus falou, assim como Jesus prometeu, Espírito Santo, é você que vai ensinar, é você que vai convencer, é você, Espírito Santo, que vai quebrar muralhas, que impede essa pessoa aí de ir para oração, que vai quebrar desculpas, vitimização, mimimi, que vai para oração. Deus está te chamando para um tempo. Adão fez a única coisa que não podia fazer. Adão tinha tudo. E mesmo assim, Deus chegou perto de Adão, sabendo onde Adão estava, e esse Deus que escolheu se esvaziar por mim e por você na cruz, Ele pergunta, ei Paloma, onde você está? Ei Bruno Loureiro Gomes, aonde você está? Ô Ju, ô Cris Cury, aonde você está? Ô Cíntia Santiago, as Correali aí, a família Correali, aonde vocês estão? Ô Cis, aonde você está? Angélica, aonde você está? Ô Doutor Yara, aonde você está? Ô Fê Lanzarra, aonde você está? Deus está chamando no dia de hoje, dia 6 de janeiro, e se eu fosse você, eu não deixaria para amanhã. Deus está te chamando hoje para oração. Deus está te chamando. Adão, aonde você está? E Ele me chamou ontem, irmão. Não adianta nada. Eu vim aqui estudar, receber o Espírito, me encher do Espírito pelo estudo, compartilhar com vocês há mais de 9 meses se minha vida de oração ainda está pequena. Então, ei Bruno, cresça em oração. E de novo, isso não é negociação, isso não é só minha vida funciona se eu orar, mas com certeza o secreto responde. Respondeu Ana, um milagre aconteceu. E vou dizer mais,
Ana entendeu tanto pela revelação do Espírito que ela falou para Deus: eu faço um voto. E você me dando um filho homem, eu vou entregar ele nas suas mãos, eu vou cuidar dele e eu vou entregar ele nas suas mãos. Nenhuma navalha vai passar em cima dele, ninguém vai pegar ele, eu vou cuidar dele e ele vai ser seu, do Senhor. É como ela falasse assim: ele vai ser um homem de Deus. Na época, vai ser um profeta. Existe profeta hoje ainda. O nome dele é Samuel. Foi quando Deus chamou Samuel. Quando Samuel já era mais adulto. Não sei se a gente já estudou essa passagem ou não, mas... Samuel, aonde você tá? E Samuel ia pra fora, vendo que era o rei chamando ele. Não lembro quem que era, se era o sacerdote, quem que era. Não lembro agora da história completa. Mas Deus estava chamando Samuel dentro do quarto dele e ele estava indo pra fora. Você tá achando que é só vir aqui no devocional e Deus está te chamando lá no quarto. O grande milagre da sua vida vai vir, como veio para Ana, como veio para mim, em oração. E eu vou dizer de novo o que o Paul Washer disse aqui: a minha carne, a sua carne, vai arrumar desculpa, vai falar que não tem tempo, vai ficar no Instagram, vai ficar no WhatsApp durante o início ainda no seu quarto, na oração. Vai ficar como eu fiquei. Eu fiquei respondendo muitas pessoas que inclusive estão aqui. E tá tudo bem, eu tava fazendo algo certo, eu não tava? Mas Deus estava me chamando para ficar as 2 horas em oração. E eu não fiquei 2 horas, eu acabei ficando 2 horas porque tinha um tempo de oração lá dentro. Mas não era só no banco. A oração que Deus está chamando é no secreto. Porque lá você vai poder chorar. Foi o que eu fiz no final do dia ontem. Lá você vai poder chorar, lá você vai poder só ouvir, lá você vai poder falar. Lá você vai ser você. Não tem burocracia, gente. Não tem livreto, papelzinho. Não tem regrinha, manual de oração. Não existe isso. Se alguém te falou isso, não existe. A Bíblia contou aqui, Ana não foi buscar nenhum manual. Ela só ajoelhou no chão e com gemidos inexprimíveis. O lábio dela só se mexia, ela não conseguia nem soltar a voz dela. Ao ponto do Eli, o sacerdote, olhar para ela e falar assim: você bebeu o quê? Bebeu o quê, moça? Arreda-te daqui, você não tá nem sabendo o que tá acontecendo. E aí ele entendeu. Deus falou com ele também: para de julgar os outros, moço. A minha carne odeia a oração mais do que o estudo bíblico. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro nesse lugar abençoado o fluir do Espírito Santo em nome de Jesus. E que cada pessoa que está aqui, cada família, seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi entregue sem reserva, Jesus. Agora é entre essa pessoa e você e essa pessoa. Você garante todas as respostas. Agora cabe a cada um aqui escolher, junto comigo, porque eu também estou escolhendo, crescer no secreto, crescer em oração. Vamos junto ou não? Check it. Vocês entenderam, né? Check it. Em nome de Jesus, inferno tá caído aí. Você não vai mais dominar essa pessoa de ir pro secreto. Não vai mais ter empecilhos de limitar essa pessoa de ir pro secreto. Ninguém vai te ver, ô mulher, ô homem. A glória não será dada por nenhum homem, mas Deus vai dar tudo o que você precisa. E você vai dar testemunho, como Ana deu. Ana era estéril, viveu o milagre. Então, gente, o temor, respeito e oração na relação com Jesus, Bruno. Respeito e obediência, desculpa, na relação com a videira. Respeito e oração. Você vai fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio, mas você foi chamado aqui por um propósito. Deus quer te contar coisas ocultas, como Ele fez com Jeremias, no secreto. Clama a mim e eu responderei. Desce na casa do oleiro, não sai da casa do oleiro. Nós somos frágeis, irmão, como um vaso de barro mesmo.
Então você fica aí com medo de... Talvez os medos que você tem aí de não conseguir os objetivos da sua vida. Talvez as suas preocupações com o seu corpo, com a sua casa, com o seu marido, com sua esposa. A sua autocobrança. Às vezes isso ainda não foi resolvido, mesmo você conhecendo a videira, porque está chamando para o secreto. É lá que ele vai resolver. Amém? Moisés foi chamado na sarça. Moisés passou 40 dias escrevendo, tendo relação com Deus, para sair os 10 mandamentos. Foi assim com todos os homens de fé. Deus está te chamando. Amém? Em nome de Jesus. Vá só você. Só o seu corpo. Não leva nem papel e nem caneta. O que Deus está mandando. Eu adoro um papel e caneta, vocês sabem disso. E Ele fala. Vocês sabem, nós estamos aqui há mais de 9 meses com papel e caneta. Mas Ele está chamando neste lugar que você já sabe qual é. Sem papel, sem caneta, sem celular. Só você. Nu nós viemos e nu nós voltamos. Limpo. Vá. Que Deus abençoe sua casa. Amém? Fechou? Espírito Santo, flui. Flui nesse coraçãozinho. Eu creio que milagres irão acontecer através dessa palavra do dia de hoje, dia 6 de janeiro de 2021. Aleluia. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Não esqueçam, os cabelos estão contados. Ou seja, lá ele vai te contar tudo o que você precisa saber. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto, palestra, avante, hein? Vamos ganhar esse título aí mais uma vez, hein, irmão? Vamos ganhar. Tchau, gente.